Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui ao vivo. E nesse ao vivo eu vim assim fazer uma reflexão sobre o livro de Jó. Comecei a estudar agora o livro de Jó. E o livro de Jó assim, ele me deixa abismada com tamanha fé. Porque Jó, ele sofreu tanta coisa, e às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que está assim no limite. Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. O que eu fiz para merecer isso? E Jó simplesmente agradecia a Deus todos os dias. Jó, quem não conhece Jó, ele tinha 10 filhos, tinha 7 homens e 3 mulheres. E assim, praticamente todos os dias, os filhos de Jó faziam farras, né, conhecidas hoje. E toda vez que eles faziam farra, Jó ia lá e consagrava eles, pediu perdão, porque na cabeça de Jó, eles talvez podiam ter blasfemado contra Deus ou ter falado algo que Deus não gostou. E Jó fazia isso continuamente. E o mais interessante é porque ninguém falou de Deus para Jó. Tem um versículo lá no livro de Jó que ele diz assim: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas hoje eu te conheço com os meus olhos e os meus ouvidos. E, gente, o livro de Jó, quando você está passando por algo difícil na tua vida, lê o livro de Jó, porque vai te dar uma força surreal. É surreal. Porque Jó é uma inspiração para quem está passando por momentos difíceis. E a esposa de Jó era ali sempre com ele. E Jó era tão rico, mas tão rico. E Satanás, ele tinha inveja, ele tinha raiva, porque Jó tinha tudo. Deus simplesmente abria as portas do céu para Jó. Mas por que Deus abria as portas do céu para Jó? Porque Jó era temente e íntegro. Lá no primeiro capítulo já fala assim, que Jó era íntegro, era fiel, era justo. Então, Satanás, ele tinha raiva disso. E Satanás, ele também vai ter raiva de você por você ser honesto, por você ser íntegro, por você temer a Deus. Então, ele vai ter raiva de você, ele vai fazer investidas para que você caia. E foi isso que Jó fez. E Deus, ele sabia de todos os planos, porque o Senhor, ele sabe de tudo. O Senhor consegue sondar os nossos corações. E Satanás disse, mas como que Jó não é obediente a ti, porque tu dá tudo para ele? Então, assim, ele achava que era simplesmente por causa de uma troca. Deus abençoava Jó e Jó era temente a Deus. Sendo que não era por isso. Porque, como Jó mesmo falou, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Então, Jó, ele teve toda uma experiência com Deus. Ele passou por todo um processo. E Satanás, ele cutucava tanto Deus ali que Deus disse assim, não, tá bom. Então, faz o que tu quiser. Simplesmente não toca na vida dele. Então, na tua vida, vai ser a mesma coisa. Deus, o inimigo, ele pode fazer qualquer coisa, mas a tua vida só pertence a Deus. É só Deus que pode tirar, é só Deus que pode dar. Então, a gente se apegar a Deus, entendeu? E, assim, eu continuo apaixonada pela história de Jó. Simplesmente por isso, porque Jó, ele perdeu tudo. Você sabe o que é tudo. Se você não perdeu tudo, mas Jó perdeu. Jó perdeu filhos, Jó perdeu 10 filhos. Muitas vezes a gente perde um ente querido, muitas de nós já passamos por isso. E mesmo assim, Jó, ele continuava ali firme. E ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu empregados, ele perdeu tudo. A única coisa que lhe restou foi a sua mulher. Sabe por que a mulher dele ficou? Porque o Senhor disse que nós que somos casados, somos juntos com a pessoa, somos consagrados a uma pessoa. Quando nós dizemos sim àquela pessoa, o Senhor disse que nós nos tornamos uma só carne. Então, a mulher de Jó, ela não morreu. Todos os filhos de Jó morreram, os empregados, os animais, tudo. Ele perdeu tudo, simplesmente tudo. Então, se você ainda tem alguma coisa, continua firme, porque Jó continuou, independente da situação que ele estava vivendo. E foi tão assim que até a mulher de Jó,
Ela disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre, porque ela achava que era a única solução. E Jó, ele teve uma, digamos assim, uma doença. Satanás, ele fez com que Jó, ele não tirou a vida de Jó, mas ele fez com que ele ficasse leproso. Naquela época, uma pessoa leprosa era uma pessoa excluída da sociedade. E é tão incrível, porque na Bíblia fala com todos os detalhes a respeito disso. E ele fala que Jó, ele se coçava com cacos de telha. Então, você já imaginou, você tá se coçando ali, você tá ardendo e você tá se coçando com um caco de telha, porque você tá cheio de lepra. Mas mesmo assim a mulher de Jó permaneceu com ele, veio amigos de Jó, e essas pessoas insistiam em que Jó falasse em que foi que ele pecou, onde foi que ele errou. Porque as pessoas só achavam que Jó estava passando por aquela situação porque ele tinha falado algo com Deus, porque ele tinha pecado em alguma coisa, sendo que não era isso. Era um processo. Então, todos nós vamos passar por um processo, todos nós passamos por um processo. Mas Deus, ele tem um propósito lá no final para a minha vida, para a tua vida, para a vida de Jó. Então, ele passou por todo esse processo. E aqueles amigos de Jó passaram dias e dias orando pela vida dele. E eles ficavam insistindo tanto para que Jó falasse que foi que ele pecou, que Deus criou uma ira naquele momento a respeito dos amigos de Jó. E Deus foi lá e disse: Jó, ora pelos teus amigos. Então você já imaginou, você está numa provação como Jó estava. E mesmo assim você ainda ter forças para você orar por outras pessoas, porque é isso que a gente passa todos os dias. A gente passa por provas e provas, situações difíceis, que a gente acha que a gente não vai suportar, mas Deus ainda está dizendo: ora por fulano, ora por aquela pessoa, ora por aquele irmão. Então, Jó foi fazer isso. E os amigos de Jó foram assim... Deus, ele conseguiu perdoar os amigos de Jó referente à oração que Jó fez pela vida deles. Então, gente, a história de Jó, eu convido vocês a lerem, porque se você está passando por um momento difícil, por um momento de dor, por um momento de crise, leia o livro de Jó, porque vai te dar um ânimo surreal. Não é o sofrimento de Jó, mas a persistência que Jó tinha em continuar firme. E Jó, ele perdeu tudo, simplesmente tudo. Você já imaginou você perder os filhos que você tem, se é que você tem filho? Mas você já imaginou, Jó perdeu 10, perdeu todos. Só que Deus é tão bom, é tão grande, é tão soberano, é tão misericordioso, que no final Deus disse que deu tudo em dobro para Jó. Então, se Jó tinha 10 filhos, ele teve 20. Só a mulher que Jó não teve em dobro, tá? Essa parte Deus não fala, ele continua com a esposa dele. Mas ele teve o dobro de empregados, ele teve o dobro de bens materiais. Porque Jó, em nenhum momento que você lê o livro de Jó, do primeiro capítulo até o último, nenhum momento você vai ver Jó falando alguma coisa contra Deus. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque ele acha que ali foi uma maldição, mas nunca ele colocou a culpa em Deus. Então, quantas vezes a gente abre a nossa boca e a gente diz: ah, mas Deus... Gente, Deus não tem culpa. É um processo que nós estamos passando. O Senhor diz que nós temos o livre arbítrio. Então, nós temos o direito de nós fazermos as nossas escolhas. Só que muitas vezes tem consequências pelas nossas escolhas. Então, é isso que te mantém de pé. É isso que tem que te manter firme. É que lá no final, o Senhor diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez não seja na manhã seguinte ou na próxima manhã, mas em uma manhã ele vai vir. Então, se apega a isso. Se apega a que você está passando por um processo, mas que lá na frente Deus ele vai te dar a vitória, porque o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Então, eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você que está me assistindo. Então, gente, eu convido vocês a lerem o livro de Jó, porque é super surpreendente. É um processo que Jó passou e que muitas vezes não chega nem a gente, o que a gente está passando hoje não chega nem aos pés do que Jó passou. E muitas vezes a gente não tem nem a fé do dedo mindinho assim de Jó. Mas Deus foi tão bom com Jó que ele deu tudo em dobro. Então, assim, o diabo, Satanás, o inimigo, ele sempre vai investir na tua vida para que tu caia. Só que você tem um Deus que ele te coloca de pé. Você tem um Deus que ele te coloca lá em cima, que ele te dá ânimo. O Senhor diz que a misericórdia dele dura para sempre. Então, gente, é sempre.
E o Senhor disse que a gente ia ficar aqui na terra, mas a gente não ia ser uma vida fácil, não ia ser uma vida boa. Mas Ele disse que a gente seria mais do que vencedor. E Ele está preparando uma nova morada. Então, essa noite, meus amados, eu queria deixar essa reflexão do livro de Jó para vocês. É só um resumo, mas eu convido muito vocês a lerem. Se você está passando por um momento difícil, lê. Se você não está passando, lê também, porque a nossa vida é assim. É cheia de altos e baixos. Sabe por que é cheia de altos e baixos? Porque se a nossa vida fosse simplesmente tudo alegria, tudo bom, tudo as mil maravilhas, a gente não ia mais dar valor a algumas coisas que acontecem. Porque quando a gente está passando uma prova, que a gente ganha alguma coisa que realmente vale a pena, que realmente dá aquele ânimo, você assim, renova as tuas forças. E você vivendo só momentos bons, vai chegar um dia que você diz assim, isso aí tá normal. Mas nada de normal. Tudo vem de Deus, tudo é por Deus, tudo é para Deus. Então, essa noite eu queria deixar isso para vocês, essa reflexão sobre o livro de Jó. Convido vocês a lerem o livro de Jó, a refletirem no livro de Jó e me contem aí o que vocês acharam da experiência de Jó com Deus e da sua experiência com Deus. Qual o processo que você está passando? Qual é a situação que você está passando? E qual é a força que Deus está dando para você suportar tudo isso? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? Boa noite. Que Deus abençoe.